Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos continuar os exercícios, né, de código, que já tem uma playlist onde que nós já temos, se eu não me engano, 3 exercícios, e ele continua, né, nessa mesma vibe. Como um bom aluno de engenharia, né, estou próximo aqui das semanas de terminar os vídeos que eu já tinha gravado, então tenho que continuar, né? É, é isso. Então, esse exercício é um exercício que em inglês o nome dele é First Non-Repeating Character, né, que seria uma tradução, né, seria o primeiro caractere que não se repete. Né? Então, o que isso seria? Né? O exemplo até isso daí é esse que está aqui em cima, né, o CPD-CAFP. Se a gente for ver aqui, o C repete, o P repete, o D é o primeiro que não repete, seria isso, né? E aí esse exercício é para retornar o índice, caso, né, não tenha um caractere que seja o primeiro, né, que se repita, a gente retorna -1. Então aqui está com esse exemplo aqui embaixo mesmo, e então vamos começar. Tem várias formas, né? A gente pode, por exemplo, primeiro olhar cada caractere e ver só a partir da frente, né, dele. E caso ele apareça, a gente, né, passa para o próximo e até a gente encontrar, né, a gente vai indo um por um até a gente encontrar o primeiro. Aí no caso, quando chegasse aqui no D, a gente veria que mais para frente dele, né, a gente vai rodar ele inteiro, na verdade, né, ignorando apenas a primeira a ocorrência dele. E a gente veria que não tem, e ok, retornaríamos 2. Só que se a gente for ver, né, isso é o que eu falei, né, um algoritmo, né, pode ser também só olhando a partir da frente, mas se a gente for ver, já dá para ver que ele vai exigir bastante de computação, né? E se a gente fosse pensar nessa, né, ela seria O de 1 de espaço, né, e O de n ao quadrado de tempo. Porque se a gente for ver, a gente vai ter que ficar passando para cada um desses, né, para cada caractere, a gente vai ter que olhar a string inteira. E se a gente faz isso para cada uma, né, seria n vezes n, né, então n ao quadrado. Então, seria isso. Só que, né, a gente está aqui nesses desafios, é sempre legal a gente estar pensando, ok, a gente pode pensar, né, na solução, o brute force, né, na solução que chamamos de força bruta, mas o interessante é a gente pensar, tá, das estruturas de dados que a gente já viu, ou quais são, que outros approaches, né, que outra forma de pensar a gente pode ver. E aí entra, né, a gente, como a maioria dos exercícios que a gente fez usa mapas, né, esse daqui, né, spoiler alert, usa mapa também. Então, uma das nossas estratégias vai ser, a gente vai rodar primeiro a string inteira e nós vamos guardar a frequência de cada um deles. Né? Então, aqui inicialmente vai ser o C aqui começa, vamos dizer, com 0, aí vira 1, P1, D1, aí depois aqui, quando chega o C novamente, a gente atualiza e o C vira 2, A1, F1, P2, né? E aí, isso. Aí depois que a gente tem esse mapa, né, que está com a frequência, a gente vai rodar na string novamente, e dessa vez a gente vai olhar assim, no mapa, qual é a frequência do C? É 2, então a gente continua. Qual é a frequência do P? É 2 novamente. Qual é a frequência do D? 1. Então, como a gente quer saber qual é o caractere o primeiro que não se repete, né? A gente já retorna aqui 2, né? 0, 1, 2. E aí seria isso, né? Obviamente, se a gente, né, nossa string tivesse aqui um D, né, no final ou em alguma outra parte, a gente iria, né, na hora que a gente criou o mapa, o D ia ter 2, então provavelmente o A que ia ser o primeiro que não se repete, então voltaria 0, 1, 2, 3, 4, voltaria a posição 4. Então é isso, né? Vamos agora codar isso em si. Então a gente pode criar aqui
um, um frequency map, né? Só pra gente... E aí, quando a gente está falando de mapa em JavaScript, a gente acaba usando o próprio objeto mesmo, né? E usando... porque um objeto em JavaScript é um key value pair, né? Em inglês seria isso, né? Que seria uma chave-valor, né? Um mapa de chave-valor. E aí acaba que realmente a gente usa isso como um mapa mesmo. Então, ok. A gente vai rodar, então, S of str. Isso daqui é só pra gente fazer o loop mesmo, né? Obviamente aqui eu estou usando essa notação, né, do of, mas obviamente nada impede de fazer aquele, né, de usar o i, né, o contador lá, i++, enfim, isso daí é só uma questão de preferência. Então a gente vem aqui e faz a verificação. Se a gente já tiver aquele elemento, se a gente não tiver aquele elemento no mapa, a gente inicializa, né, ali ele no frequency map como 0. E depois a gente atualiza mais um. Então, depois que a gente rodar isso aqui, a gente já vai ter um mapa completo, né, com a frequência de toda a string, né? Aí, a partir disso, então, a gente vem e faz novamente, né, isso. E aí, agora, a gente faz o quê? A gente vai olhar, quando a gente olha a string específica, a gente vai e olha lá no mapa e verifica a frequência dele. Então, a gente vem aqui, eu vou chamar de frec, né? Assim, os nomes, né? A gente teria que pensar. Do frequency map de S. E a gente verifica. Se a frequência for igual a 1, então a gente retorna. Então, aqui no caso, como a gente quer retornar um índice, né? Essa aqui é até uma questão mesmo, né? Então, talvez é bom a gente escrever aqui da outra forma. Eu sei que é possível também usar o of e vir, mas assim, eu acho que eu teria que procurar, então vou fazer assim mesmo. Enfim, então aqui, né, de vez de a gente botar S, aqui é o str na posição I. E aí é isso, então a gente retorna o I, ok? E é isso. Caso isso não aconteça, né, tipo, se a gente rodar aqui a string inteira e não acontecer isso, né, nenhum tiver a frequência igual a 1, então a gente retorna -1, que é o que esse problema pede. Opa. Vamos ver agora se está tudo ok. Aqui, né, só essa parte de baixo, né, só para mostrar, a gente só está colocando o input e passando a chamada em si, né, da função. Primeiro eu vou colocar isso daqui para a gente ver, né, que o esperado é voltar 2, né, que é usando esse exemplo aqui, mas depois vamos colocar um outro para a gente ver também funcionando. Vamos ver aqui, isso. Peraí que... Isso, né, voltou 2, que era o que a gente esperava mesmo, né. Então agora eu vou colocar aqui um outro exemplo, onde que não tenha nenhum, né, ou até mesmo vou colocar o D aqui, né, que aí a gente espera que volte 4, porque, né, agora a primeira que só tem uma repetição seria o A. Vamos fazer isso aqui novamente. E isso, então, né, a gente consegue confirmar que está calculando certinho. E agora um exemplo onde que não tem nenhum, né, que a gente quer então que algum volte -1. Então vou colocar aqui aqui todos, né, os elementos, né, só tem o A, né, então não vai cair nessa questão de ter algum objeto com a frequência igual a 1, né? Então, ok, vamos ver. E é isso, né? Então, seria isso, né, por esse exercício. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo. E é isso. Não se esqueça, então, de curtir esse vídeo e
comentar embaixo se você tiver algum exercício específico que você quer que seja feito aqui, ou até mesmo algum tópico de vídeos que estou aberto. E te vejo no próximo.